Bom, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que muitas pessoas aí enfrentam, especialmente quem tem mercados nichados, né, e numa área tão competitiva como é, por exemplo, esse marketing das instituições, educacionais, né. E a sua questão toca, um ponto fundamental aí da comunicação humana, né, que é como envolver alguém, numa narrativa que leve naturalmente esses clientes ao desejo de entender um pouquinho mais profundamente o que você tem a oferecer, e fazer isso sem que isso soe como uma tentativa de venda direta, né. Então eu quero explorar algumas coisas com você. Primeira coisa, é entender que, as pessoas de modo geral, elas são por natureza, né, criaturas que respondem profundamente a histórias. Então, o nosso cérebro está programado, para se conectar emocionalmente com as narrativas. Então isso acho imagino que aqui a gente já conversou bastante sobre isso no grupo, né, não sei se você é nova aqui, mas a gente fala bastante sobre isso. Então, quando a gente fala storytelling, a gente não está falando simplesmente de fornecer informações, a gente está falando, de envolver essas pessoas no enredo que de certa forma acaba até ressoando aí com as próprias experiências e as inspirações dela. Então, se você está tentando atrair lead, para conhecer o curso da universidade, a primeira coisa que você tem que pensar são nas histórias de transformação, né. Por exemplo, quem são os alunos que já passaram por esse curso, que desafios eles acabaram enfrentando, como essa universidade teve um papel fundamental aí na hora de ajudar essas pessoas a superar essa barreira, né. Histórias, de sucesso de modo geral são muito poderosas, porque elas permitem que essas pessoas, os seus leads, vejam uma versão, de si mesmo que elas querem alcançar no seu objetivo, tá. Segundo ponto que eu acho interessante, estava pensando aqui agora, eh, é sobre uma coisa que a gente conversa bastante aqui que chama autenticidade. Muita gente, comete o erro de tentar forçar uma narrativa, e as instituições são muito fortes nisso, né, que não ressoa essa verdade com a sua audiência. Então, para despertar o desejo de conhecer mais sobre os cursos, a gente precisa falar, demonstrar um interesse genuíno nas necessidades, nas aspirações desses seus leads, sabe. Então, as pessoas, não querem sentir que nós estamos manipulando elas, né, esse é o discurso de venda tradicional. Elas querem sentir que a gente está sendo que elas estão sendo compreendidas e que a solução, neste caso, que é a universidade, né, é uma extensão natural das suas necessidades. Então, um exemplo prático, em vez de falar diretamente sobre o curso e as características técnicas que existem no curso, começa contando histórias sobre o alunos, que se sentia perdido profissionalmente, acabou encontrando um curso certo aí, e a partir daí ele conseguiu transformar, a sua carreira ou está transformando a sua carreira. E aí quando você faz isso, você está demonstrando o impacto humano da sua oferta e não apenas vendendo um produto, tá. O terceiro ponto interessante aqui que eu estava pensando enquanto estava falando, tem uma técnica muito poderosa do storytelling que a gente chama de focar na jornada, né. As pessoas são naturalmente atraídas por histórias de crescimento, de superação, de adversidade, enfim, de alcançar algum tipo de, sucesso ou algum tipo de objetivo. Então, no seu caso, você poderia criar uma série de histórias que, de certo modo, mapeiem a jornada típica de um aluno dentro de uma universidade. E aí você vai destacando não só o destino final do sucesso, mas também os desafios, as lições são aprendidas nesse caminho. Por exemplo, você poderia, compartilhar uma história sobre um aluno que no começo, ah, não conseguia muito bem se adaptar com essa coisa do rigor acadêmico. Tô dando ideias, tá, tô pensando aqui junto com você. Mas que depois de um certo apoio, que a universidade deu para ele, ele conseguiu se adaptar, enfim, e prosperar de alguma forma, né. Então essa perspectiva, essa abordagem, ela cria uma narrativa que acaba envolvendo e que mantém o interessado nesse leads. Outra coisa bem legal é usar muito, eu vejo bastante a galera usar isso nesse tipo de marketing, muita metáfora, muita analogia, né, as metáforas e as analogias, elas são ferramentas importantes aí para a gente simplificar alguns conceitos complexos, né, e criar uma conexão emocional. Então quando você usa uma metáfora, você acaba trazendo experiências para sua audiência. Por exemplo, você poderia comparar a experiência educacional na universidade com, sei lá, construir uma ponte ou algo desse tipo. Então isso é bem forte. Traga testemunhos e provas sociais, isso é acho que é a coisa mais forte para tirar a insegurança do seu cliente. Então, as pessoas confiam nas pessoas, né. Então isso é um princípio até psicológico básico aí, que é incorporar testemunho de ex-alunos, professores, pessoas do mercado que passaram ali pela sua universidade, né. Então, isso faz com que as leads se sintam que há uma validação externa do que você está oferecendo, tá? Ou uma maneira sutil que tem a ver com isso é utilizar perguntas, né, para fazer isso.
Então, a forma mais eficaz que você vai ter de fazer é despertar essa curiosidade, esse desejo, sem parecer que você está vendendo ou, né, usar mesmo perguntas que levem à audiência, coisas do tipo: o que você mais deseja alcançar na sua carreira, né? Como seria a sua vida daqui 5 anos se você tivesse a educação certa? Esse tipo de pergunta, que é uma pergunta meio retórica, você coloca as pessoas no centro da narrativa, e aí a instituição se torna um meio para levar essas pessoas, né? E essa mentalidade de benefício em relação à sua oferta, ela é muito forte. Então, no final do dia, simplesmente é o lance de criar conexões que sejam emocionais, mas que sejam também genuínas com essa sua audiência. Então, o objetivo não é apenas convencer alguém, sei lá, a se inscrever em um curso, mas inspirar essas pessoas a imaginar o futuro melhor, né? Que talvez ela possa alcançar com isso. Então, lembre-se sempre disso: você não está apenas vendendo um curso, você está oferecendo uma jornada de transformação, de certo modo. É isso que as pessoas acabam comprando. E essa é uma das histórias mais poderosas que alguém pode contar. Espero que eu tenha te ajudado aí. E ficou um áudio longo, mas eu acho mais fácil explicar assim, tá bom?